Fala galerinha, beleza? Bem-vindos ao canal de Cherati, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, eu sou amante de videogames, coleciono videogames até hoje. Eu adoro, eu acho que é a coisa que eu mais gosto do mundo depois da minha família. Pessoal, eu fiquei um tempo já querendo fazer esse vídeo. Já tô um tempo pensando e foi foda pra mim colocar uma listinha aí dos games que eu mais gosto de todos os tempos. Eu decidi fazer uma listinha de 20 games que marcaram a minha vida e hoje eu vou comentá-los aqui com vocês, tá? Então, sem mais delongas, 3, 2, 1, bora pro vídeo. Em 20º lugar, a série Gears of War. Pessoal, Gears of War pra mim é um rolê recente nos videogames. Eu sempre tive, eu comprei meu primeiro Xbox 360, se eu não me engano, em 2012 e veio Gears of War. Meu caso com ele foi o seguinte, eu sempre fui de ficar ligando para crítica e indicação de amiga, acabei nunca jogando o jogo. Se eu não me lembro, eu devo ter jogado naquela época 5 minutos, mas eu tava em outra vibe, nunca quis parar para prestar atenção no jogo, entendeu? E acabei hoje me arrependendo muito disso. No ano passado, 2019, eu já com o Xbox One, eu ainda sempre tive o Xbox 360, assim, eu já vendi, comprei de volta, mas a maior parte do tempo sempre foi o 360. Recentemente com o Xbox One, eu decidi jogar a série completa e comecei com a versão remaster do primeiro no Xbox One e joguei. Aí foi onde eu me apaixonei pelo jogo. Achei o jogo sensacional, tanto que eu peguei os jogos de novo por 360 e joguei os 4 primeiros títulos que tem do 360, que é do 1 ao 3, e tem mais um título que é um prequel que conta a história antes dos 3 primeiros, né? E foi onde eu me apaixonei pela história. Foi uma sequência de 3 jogos que eu me apaixonei ali pela série. Eu achei espetacular. Aí quando eu fui jogar o 4 e o 5 no One, eu já tava fã pra caralho. Aí foi só apreciar no One o 4 e o 5, que são muito bem feitos. Os gráficos são excelentes, a história é muito legal. E é um jogo frenético pra caralho. Quem gosta de jogo que você... Eu não conseguia parar de jogar e toda vez que eu parava de jogar eu saía acelerado da frente do videogame, assim, ficava muito louco. Então, 20º lugar, por ser uma parada mais recente na minha vida, tá aí a série Gears of War, todos os jogos do Gears of War. Far Cry 3. Far Cry 3 foi, acho que, o primeiro jogo pra mim de mundo aberto que eu realmente joguei de verdade, fiz todas as missões, eu passei dias e dias e dias pra terminar o jogo, porque o jogo é muito grande e eu não sou um cara que tem muito tempo pra gameplay de muitas horas, né? Então eu vou ali todo dia um pouquinho, até que eu consegui finalizar o jogo. E quando eu finalizei o jogo, eu tive uma surpresa muito foda, porque durante o jogo não tinha muito esse lance de múltiplas escolhas, mas quando chegou no final, é engraçado, até um pouco pra quem não jogou, vai um spoilerzinho, você tem 2 opções pra escolher o final, pra quem ainda não jogou o jogo, então essa parte pula aí, você tem 2 finais, um pra você salvar os seus amigos ali, que é de acordo com a história do jogo, né, que você cai numa ilha lá e tem uns traficantes loucos lá e que dominam o negócio e você tem que salvar os seus amigos, e o outro ficar com uma das moradoras ali da ilha que está envolvida na trama ali do jogo, que você acaba conhecendo durante o jogo ali, e o cara tem um relacionamento com ela. Então você tem essa opção de múltiplas escolhas. Até acontece isso com mais frequência no próximo, que é o Far Cry 4. Só que no 3, assim, foi um negócio surpreendente. É um dos jogos que eu mais joguei na vida, no 360, no Xbox 360. E que eu sou extremamente apaixonado da franquia. A franquia é enorme. Eu tenho quase todos já na minha coleção, já joguei quase todos.
Tô com o Primal e o 5 para terminar e tem mais um ainda. Então eu tô me dividindo aí para conseguir jogar e terminar esses jogos. Down here. You hit the ground. It's okay. I'm gonna chill. I'm gonna relax because you, Wah, and your tough guy brother, we're gonna have a lot of fun together while we wait for the money. 18ª posição, Star Fox Adventure. Bom, o Star Fox é um jogo que eu já sou apaixonado desde Super Nintendo. O melhor Star Fox pra mim é o do Nintendo 64. Mas esse jogo, o Adventures, ele ficou marcado pra mim porque quando eu comprei o meu primeiro GameCube, que aliás foi o único que eu me arrependo de ter vendido até hoje, foi uma cagada que eu fiz, enfim. Agora eu tô procurando um pra coleção e tá difícil pra caramba pra achar. E na época acho que eu paguei preço de banana no console e veio esse jogo junto. Eu fui pra jogar Star Fox, né? Tipo, naquela época, isso aí, tô falando 2010 eu acho. Não se ligava muito em ficar vendo o release de jogo não. Eu era Star Fox, eu meti o pau. Liguei o videogame, comecei a jogar, aí eu saquei, velho, que era totalmente diferente do que eu já tinha jogado Star Fox, que basicamente é um jogo de navinha. Mas o Adventures já é um jogo de mundo aberto, porque o personagem desce da navinha e você tem que explorar ali todas as situações. É um jogo bem legal. Eu não terminei o jogo, não deu tempo, eu acabei vendendo o meu GameCube antes de terminar o jogo, mas eu tenho muita vontade de terminar esse jogo e marcou muito pra mim por causa disso, entendeu? Por ser um jogo totalmente diferente da franquia e eu me surpreendi e gostei muito. Great flying, Fox! 17ª posição, Tekken 3. Bom, eu sou daquela galera das antigas que ia nas casas de jogos e alugava por hora. Eu não tinha grana para comprar os consoles na época que eu comecei a jogar o Tekken 3. Os consoles tops que tinha lá para serem jogados eram o PlayStation 1, Nintendo 64 e ainda tinha o Super Nintendo. O que a gente fazia? Eu que era um cara bem pobre, o que eu fazia? Juntei uma grana, fui comprar um memory card. Esse memory card ia junto com meus cadernos na bolsa. E geralmente, eu nem lembro se o Virley, que era o dono da casa de jogos lá na época, vai lembrar. A aula começava às 7h30 e ele abria, se eu não me engano, umas 9h. Eu ficava das 7h30, eu já nem entrava na escola, às vezes eu já passava direto e ia lá pra casa de jogos dele. Eu sentava lá e ficava 1h30 esperando ele abrir pra mim poder alugar a hora. Eu pegava o dinheiro do lanche, que foi a época que eu fui mais magro na minha vida, porque eu não tinha dinheiro pra comer, porque eu só queria saber de jogar. Aí eu pegava e comprava com o dinheiro do lanche horas pra mim jogar. E geralmente eu começava com o Tekken. Se eu não me engano, os jogos que eu mais joguei naquela época foi o Tekken e foi o Resident Evil 2 e o 3. Mas o Tekken é um jogo excelente, acho que todo mundo já conhece. Quem não jogou é porque não é gamer, porque todo mundo já jogou Tekken 3, todo mundo já pegou o Ed e sentou o sarrafo em todos os personagens com orgulho de ser brasileiro e de o Ed ser capoeirista. Foi até por causa do Ed que eu comecei nas artes marciais e foi a primeira modalidade que eu treinei na vida, foi a capoeira. Round 1. Fight! 16º lugar, Mario 64. Bom, a minha primeira reação quando eu vi o Mario 64 e meu primeiro contato foi na casa do meu tio Hélio. Ele tinha um Nintendo 64 na época chaveado, que você colocava a chavinha para cima do original, para baixo era pirata.
Porque mesmo você tendo um... Era difícil para ter, porque tinha que desbloquear, porque era muito caro os cartuchos originais, e mesmo você tendo ele desbloqueado, que nem meu tio tinha, era muito caro o cartucho pirata. O cartucho pirata já era caro, imagina o cartucho original, era muito complicado ter jogos, né? E meu tio tinha vários jogos, porque acho que naquela época ele ainda morava com a minha avó, e aí tinha uma grana, né? Trabalhava, sempre trabalhou desde cedo, e eu era muito pivete, né? Hoje eu tenho 33 e ele tá com quase 50. Então, ele era bem mais velho, tinha começado a trabalhar já. Eu não, era molecão, ainda tava na escola. Vivia do que o meu pai e minha mãe podiam me dar. E ele tinha lá o seu Nintendo 64 com umas par de jogo lá. E um deles era o Super Mario, que acho que veio quando comprou o videogame, né? Esse Mario 64 era uma pegada totalmente diferente. Eu era acostumado com o Super Mario World, que foi o único que eu joguei mesmo assim. Da franquia do Mario, né? Os outros jogos eu não cheguei a jogar, mas o que foi o foco mesmo era o Super Mario World. E aí, quando eu vi o Mario 64, eu desacreditei do bagulho. Eu falei, meu Deus, que porra é essa, velho? Que louco. Comecei a jogar e a gente se reunia para jogar, era muito legal. Então foi um jogo que marcou muito a minha vida e até hoje eu emulo ele, porque eu não tenho mais Nintendo 64, porque eu não aguentei ter o console, porque colecionar cartucho é muito caro. Eu tô procurando comprar um novamente, né, um Nintendo 64 para coleção, mas acho que vou comprar uma Even Drive, que é uma fitinha que você coloca jogo pelo cartão de memória e joga, porque é o único jeito que eu consigo. Fora isso, eu não consigo colecionar. E eu emulo o Mario 64 em vários consoles que eu tenho aqui, principalmente no Nintendo Wii. E jogo até hoje, é muito louco, é um jogo espetacular. Eu demorei um bom tempo, mas eu consegui terminar o jogo e eu achei muito legal. Podemos conversar com eles, né? Ou seja, eles são os bonzinhos. Hoje eu vou dar uma trapaçada aqui, ó. Cortar um caminho. 15ª colocação, Colin McRae 2.0. Bom, eu sempre fui fã de jogos de carro, desde a época do Top Gear. Eu já jogava joguinho de carro na época do Atari, quando era bem criancinha. Tive bastante Atari, Master System, e joguei vários jogos. Master System é 8 bits, né? Joguei vários joguinhos de corrida, agora não me lembro o nome, mas o primeiro que me marcou mesmo foi os Top Gear, né? Aí eu sempre gostei. Quando eu comprei o meu primeiro PlayStation 1, eu peguei esse jogo na banca. Já tinha, a pirataria já estava comendo solta, né? Então eu já conseguia comprar jogo pirata. Eu na época não existia internet, a gente não baixava nada, não tinha que nem hoje eu baixo uma Easy e gravo. Então, ia lá, comprava na caixinha bonitinho, comprei o Colin McRae e fui jogar. Eu tinha já jogado alguns jogos de corrida no PS1, como o Need for Speed, né? E o Gran Turismo. Só que eu nunca tinha jogado jogo de rally. Foi o primeiro jogo de rally que eu peguei. Quando eu catei aquele jogo, comecei a jogar, velho, o bagulho foi louco. Eu me apaixonei. Dali em diante eu me apaixonei por jogos de rally. Até hoje eu jogo muito. Tem muitos títulos de vários consoles que eu tenho. E joguei muito no PC também, jogo de rally. Até hoje, para mim, o Colin McRae, ele tem, se não a mesma, uma jogabilidade muito próxima dos jogos atuais. Foi bem impressionante para mim na época ter vivido e jogado esse jogo, então marcou muito a minha vida. Kicks, press, and kicks left. 30, press, and 5 left. 75 right. 70, press, and kick. 14ª colocação, Sunset Riders. Bom, quem não conhece o jogo pelo nome Sunset Riders vai conhecer o jogo dos cowboyzinhos. Aquele jogo lá que os cowboyzinhos correm em cima do gado lá, das vacas correndo lá. Bom, eu conheço. O primeiro contato que eu tive com Sunset Riders foi no fliperama. Meu pai naquela época frequentava bar. E quando eu era bem pivete, isso aí eu devia ter uns 6 anos, 7 anos ou menos. O único contato que a gente tinha com videogame era fliperama, e os botecos eram cheios, tinha 7, 8 máquinas. Aí aqui, próximo ao posto de saúde aqui no meu bairro, o meu pai sempre estava indo num bar lá que tinha a máquina do Sunset Riders.
Aí enquanto ele tava trocando ideia, jogando uma sinuca e bebendo lá com os amigos dele, eu tava sentando o aço lá no fliperama, e o fliperama que eu gostava mais de jogar era o Sunset Riders. Então foi muita ficha que eu gastei naquele fliperama. E posteriormente, quando eu tive Super Nintendo, foi uma das fitas procuradas, assim. Eu joguei a versão do Super Nintendo, é uma versão mais capadinha, porque o Super Nintendo não aguentava o trabalho gráfico na época em comparação com os arcades, né? Mas é sensacional. Hoje eu emulo ele, a versão arcade, eu emulo no computador. Cheguei a ter a fita de Super Nintendo na coleção, que também tive uma coleçãozinha de Super Nintendo, mas também não aguentei porque cartucho é muito caro. Então é um jogo que, assim, me remete à infância. Me lembra do meu pai, me lembra de tudo que eu vivi quando era criança e do começo da minha paixão pelos games. Foi um jogo bem marcante pra mim. Décima terceira colocação, Crazy Taxi. Crazy Taxi, ele tá bem próximo ali à situação do Super Mario World na minha vida, a situação do Star Fox Adventures, porque foi um jogo que quando eu comprei o console, que no caso era o Dreamcast, que é um console que quando eu vi eu me apaixonei, e até hoje é um console que eu tenho e sou extremamente apaixonado. E não entendo até hoje porque não, assim, entender eu entendo hoje em dia, mas é um pouco de indignação por não ter vencido aquela geração, porque é um console inovador que abriu as portas para basicamente tudo o que existe hoje. Foi o primeiro console que eu joguei online na vida. E não é que nem hoje em dia que você conecta pelo Wi-Fi, não, gente. Do lado do console tem um modemzinho que você colocava o cabo do telefone e era discado, que nem aquelas internet antigas discada, e a gente jogava. No caso, o Crazy Taxi veio com o videogame quando eu comprei, né? Meu primeiro Dreamcast. E foi assim, a loucura. O que mais me marcou, assim, além do jogo ser frenético e ser muito divertido, foi a trilha sonora, que aí foi quando eu tava começando a sair daquele meio da música pop que passava no Gugu e o que a gente assistia, a única coisa que a gente consumia. Foi quando eu passei a começar a curtir um rock, um negócio mais trabalhado e tal. E tinha Offspring pra caramba na trilha sonora, e eu era meio pancão naquela época lá, e aí foi foda. Foi um jogo que eu gostei pra caralho. Ele tem um modo pirâmide muito legal, e é um jogo bem legal. Teve umas 2 versões, se eu não me engano, pro Dreamcast, depois saiu pro Xbox, e acho que pra PC, se eu não tô enganado. Mas o Crazy Taxi 1 e 2 do Dreamcast me marcou muito. É um jogo que eu jogo até hoje. Come on, let's go. Right on. Décima segunda posição, Need for Speed Most Wanted. Bom, aí já é época, vamos se dizer aí 2003, 2004, acho que é isso. Que foi quando eu comecei a migrar do console, que acho que o último console que eu tive, eu acho, não tenho certeza que o último console que eu tive foi o Dreamcast. Eu comecei a migrar pro PC, que foi quando começou o boom do PC mesmo, assim. Que aí, o que acontecia? Eu fui pro PC, eu comecei a usar PC por causa da música, porque eu baixava Casar lá, todo mundo lembra do programinha Casar, quem era daquela época, né? Comecei a baixar muito MP3, vídeo, e aí os games entraram, né? Começaram a entrar nessa questão dos PCs, porque tinha uma capacidade muito foda, né? O PlayStation 2 já existia na época, e era o videogame mais top que tinha na época, junto com o Xbox, o primeiro. Mas o Xbox eu fui conhecer só depois, na outra geração, porque aqui na minha cidade eu só conheci um cara, um amigo meu que tinha, e eu já achava espetacular, só que era um negócio assim que
não sei como posso dizer, era inacessível. Era só esse cara que tinha, nunca mais tinha visto ninguém que tinha esse console. E aí, beleza, aí eu comprei meu primeiro PC e fomos jogar. E Need for Speed já foi mais posteriormente lançado aí, né? Eu tô falando de 2003, 2004, acho que 2003, 2004 era o Underground 2 que tá, o Underground 1 ou 2, não me lembro agora certinho. Mas eu lembro muito bem quando eu baixei, eu vi a trailer do jogo, do Need for Speed Most Wanted. E eu fiquei de boca aberta com aquelas CGs assim, eu falei, não, tem que jogar isso. Eu montei um PC, tava em São Paulo já. Eu morava em São Paulo, montei um PCzinho lá, na época na Santa Efigênia que eu trabalhava lá. Montei um PCzinho pra mim e fui jogar o jogo. E, nossa, foi o melhor jogo da franquia. Eu não tem nem o que falar de Most Wanted. Todo mundo que é gamer na vida já jogou essa porra desse jogo. Até fizeram um remaster dele que eu nunca joguei, não sei nem como é que é. Eu vou até ver se eu acho pra comprar aí pra algum console que eu tenho, pra mim jogar e ver qual é que é, se ficou tão bom quanto o primeiro, mas acho que não, pelas críticas que eu vi aí, acho que não. Mas foi marcante a história, os desafios. E até hoje eu já fechei o jogo umas 5, 6 vezes. Direto eu coloco aqui. Eu tenho um Play 2 Fat com ele no HD interno. Eu jogo até hoje, cara. Até hoje. É um jogo que foi sensacional pra muita gente, pra mim também. E chegamos aí à 11ª colocação. Eu vou fazer duas partes desse vídeo, pessoal. Eu falei que eu ia fazer uma lista de 20, né? Mas acho que vai ficar muito grande o vídeo. Então eu vou fazer até o 11º lugar agora. E depois eu faço os 10 primeiros, beleza? Em 11º lugar foi o Counter Strike 1.6. O Counter Strike 1.6 para todo mundo que foi gamer na vida e quem frequentou Lan House que nem eu, foi um jogo marcante, né? Não tenho o que falar do Counter Strike. Hoje em dia existem campeonatos, até hoje, né? Já teve sua época de ouro, mas até hoje existem campeonatos enormes, com premiações enormes para quem joga Counter Strike. Hoje a gente joga o Global Offense, né? Depois do 1.6, se eu não me engano, foi o Source e depois já veio o Global Offense. E o 1.6, cara, marcou minha vida por causa das Lan House, né? Quem nunca passou, sabe, corujão na Lan House e montou equipe pra jogar. Nossa, era muito louco, era tipo o nosso point. Nós saía da escola e ia pra porra da Lan House. Né? Quem conseguia a autorização dos pais virava a noite na Lan House. Era muita grana que ia, e muito salgadinho, Coca-Cola, confusão. E o Lan House foi pra quem não viveu e pra tentar a galera entender pra quem não viveu isso, foi tipo um point de encontro dos adolescentes que eram entusiastas de game, nerd e a molecada que gostava de carro rebaixado, porque era bem na época do Velozes e Furiosos, então a molecada pirava demais no Lan House. E Counter Strike 1.6 com certeza tá na história dos games até hoje, do mundo, e também ficou na minha, com certeza. Eu vivi essa época e tenho muito orgulho. Nice shot, sir. You got away. Galerinha, muito obrigado para quem ficou até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do vídeo. Eu vou estar posteriormente fazendo a segunda parte, a hora que eu tiver um tempinho livre, e posto para vocês dos 10 primeiros. Gostaria de pedir o seu like, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário, tá, galera? Que é muito importante. E se você gostou desse material aí, comenta lá embaixo, fala outras coisas que vocês queiram ver que eu fale sobre games, tá? E até a próxima, galera. Muito obrigado por quem esteve até aqui comigo. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!